Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui mais uma entrevista, embora hoje seja um bocado ridículo porque é uma pessoa que vocês já conhecem, né? Estão habituados a ver aqui o vídeo. No entanto, se calhar não conhecem o percurso mais profissional e mais académico, que vai ser importante hoje para o tema que vamos falar. Aqui o Edgar Bernardo, para quem não sabe, é antropólogo, licenciatura e mestrado e, salvo erro, doutoramento em Sociologia. Ok. E uma coisa que nós fomos falando várias vezes, e aqui em alguns vídeos, se vocês repararam, e até brincávamos com a situação, era sobre o facto de alguns jogos abordarem, de uma perspectiva peculiar, temas como o racismo e o colonialismo de uma forma caricata. Sim. Portanto, a minha questão é, será que existe racismo nos jogos de tabuleiro? Assim, nós podemos dizer que já existiu, e há alguns jogos são conhecidos, sobretudo já quase do século passado, mas até os anos 70 do século passado, mais recentemente, eram jogos que eram latentemente racistas, discriminatórios, xenófobos, porque também tinha a ver com o contexto político e social, não é, da sua época. Acho que atualmente, e ao contrário do que às vezes se encontra nos fóruns, online, etc., hoje é muito mais raro, e aliás eu diria que em muitos dos casos é mais, as pessoas são mais penalizadas por excesso de zelo do que pela discriminação em si, que supostamente existe ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Nós já falámos na altura, né, do blog, temos os jogos no tabuleiro, em que eu tinha aquele pequeno texto também sobre isso, em que se falou no caso do Porto Rico, não é? Em que eram escravos, mas falavam-se colonos castanhos. Que para mim, e nesse texto eu até falava nisso, fala de uma outra questão, que é exatamente essa, é quando existe discriminação camuflada, ou racismo camuflado, ou seja, as pessoas não têm medo de chamar os bois pelos nomes, como se costuma dizer, e em vez de tomarem de frente a situação e aproveitarem o jogo para reeducar ou para educar ou para formar as pessoas sobre um tema específico, neste caso a importância da igualdade, seja qual for o grupo cultural, e independentemente da etnia que somos, não é? Camuflou-se, é como se aquilo nunca tivesse acontecido e vamos tapar por baixo do tapete. É reescrever a história. É como se, por exemplo, as Ilhas das Caraíbas tivessem sido toda aquela produção. Exatamente. Que começou por ser uma grande parte de cana-do-açúcar e por aí fora, aquela economia, fosse feita por colonos que vinham livremente para trabalhar no açúcar. Exatamente. Que não é verdade. Exatamente. Aliás, e há outra situação que é a própria escolha dos componentes, neste caso, que era castanho escuro, que isso é outra situação que nós encontramos em muitos jogos. Aliás, não se nota tanto agora como antes, mas antes havia claramente a cor preta, era uma cor que se podia usar, era um meeple preto, havia muitos meeple pretos, podia usar com meeple pretos. E agora, nos últimos, se calhar 10, 15 anos, eles vão desaparecendo e dão lugar a outras cores mais um lilado, assim, uma cor que não é tão comum. Hoje, digamos que há um arco-íris de meeples, não é? Completo. Exatamente. Há todo tipo de... E nota-se que muitas vezes usa-se os marcadores brancos e pretos, componentes brancas e pretas, para as pontuações, para as coisas especiais, como se as pessoas tivessem medo. E nós sabemos que, classicamente, no xadrez, nas damas, o branco e o preto eram cores que contrastavam bem com o tabuleiro, portanto, viam-se com mais facilidade. Porquê? Porque nós temos esta preocupação e exagero de conotar cores com ideias que são socialmente determinadas, porque nós sabemos que vamos para a China ou para outro país mais distante, nem temos sido muito distante. Culturalmente as cores têm outros significados, não é? Nós podemos, para nós os amarelos estão associados, por exemplo, aos asiáticos, não é? Mas para os asiáticos, se calhar o amarelo está associado a outra coisa diferente, não é? Então há que ter essa atenção, não é? Porque tem aquela cor automaticamente que tem uma certa conotação. E esse é um dos problemas. Lembro-me de uma das imagens que eu fazia com aqueles dioramas, com as peças. Sim. E houve uma que eu fiz sobre, não me lembro bem o nome da expressão, mas é aquele vídeo muito conhecido nas manifestações de Tiananmen, em que há um homem a enfrentar uma coluna de tanques. Sim, exatamente. E eu fiz a recriação dos tanques e pus um mini meeple amarelo. Sim. Quando foi publicado nos fóruns em Portugal, não houve ali nada. Mas quando aquilo chegou aos fóruns cheios de norte-americanos, houve logo lá comentários. Porquê é amarelo? Porque aquilo é amarelo. Existe uma certa... Essa é uma das preocupações que eu tenho e que nós encontramos muitas vezes na antropologia, que é aquilo que tu sabes, não é? Que nós somos o eurocentrismo, não é? Neste caso é o ocidentalismo levado ao extremo, em que nós acabamos por ser tão influenciados por uma cultura dominante como é a americana, não é? A influência deles, dos média, etc., de comunicação,
que às vezes também nos colocamos na posição deles e assumimos as coisas. E eles fazem o mesmo, portanto, eles assumiram automaticamente a sua posição eurocêntrica que tu escolheste daquela cor, claramente porque associas o amarelo ao asiático, então és racista ou discriminas, ou etc. Não é? Isso é algo que é ridículo, e um bom exemplo disso é o seguinte, é que muitos desses guerreiros sociais, como costuma dizer, partem de certos pressupostos que não fazem sentido. As pessoas assumem sempre que é escravo, então tem de ser negro. Né? Porque num período mais recente da história eram, na sua maioria, ou quase exclusivamente, vinham de África. Mas não podemos esquecer que os portugueses, quando foram, não existia Portugal, mas a Península Ibérica, quando foi ocupada pelos romanos, os soldados que eram vencidos ou eram mortos ou eram escravizados, e as suas famílias, portanto não há monopólio de uma cor ou de um continente dos escravos. Aliás, há muitos sociólogos e antropólogos que dizem que hoje ainda existe um tipo de escravatura light, não é? Sobretudo nos meios de produção, nas fábricas, pelo mundo fora, e não são africanos que lá trabalham. Da mesma forma que existe aquele presumir do facto de alguns povos que foram colonizados, que o seu colonizador, ou que os descendentes do país que foi o seu colonizador, automaticamente também pense daquela forma quando era colonizador. Não é? Eu procuro defender esta ideia de que nós devemos fazer o contrário, que é precisamente assumir estes períodos históricos, como elas chamam, chamar os bens pelos nomes, como eu dizia há pouco, e aproveitar para educar as pessoas. Ok, vamos jogar, são escravos, vamos importar escravos. Aliás, falaste no arquipélago, o arquipélago faz isso muito bem, não é? Portanto, se tu tiveres nativos demais na tua colónia, eles revoltam-se. Eles revoltam-se e tomam conta do governo. Exatamente, portanto é uma forma, aliás, muito realista, não é? Em alguns casos concretos. Ocorreu, não é? Mesmo que as revoltas tenham tido sucesso ou não, mas houve revoltas, não é? Em muitos casos houve revoltas. E falta um bocadinho de trabalhar nesse sentido. As pessoas têm tanto receio, mesmo esta lógica. Eu acredito que existam muitos designers que não pensam nesta questão das cores, seja mais para as editoras que as trabalham, que a parte do marketing é com elas. Mas eu imagino que muitos deste refúgio em elementos de fantasia poderá também advir do receio de assumir este tipo de coisa. Então, já não são negros ou chineses ou eslavos, são elfos, quer dizer, mas o princípio é o mesmo. Para fechar esta ideia, aliás, estava a ver há pouco no BGG um comentário de acho que é uma senhora asiática, que reparou que num jogo de roleplay que ela estava a jogar, não me recordo o nome, havia uma carta que era que penalizava o teu personagem e dizia só fraco, não é? Weak, e a imagem dessa carta era uma pessoa muito enfraquecida e era um asiático. E essa pessoa publicava online porque se sentia desconfortável. Isto é uma coisa muito politicamente correta, não é? Que é o desconfortável, não é o sentir-me ofendido. Nós todos temos o direito de sentir-nos ofendidos e desconfortáveis, mas daí a ser racismo, uma xenofobia, uma discriminação em sério, há muito mais variáveis a considerar. E felizmente naquele caso a maior parte das pessoas colocou as questões certas, que era, então não existem outros de outras etnias, os americanos ainda chamam raças, não é? Que eles estão um bocadinho atrasados, mas outras etnias que não tenham também cartas que dão algo negativo, e havia, e não haverão outros que dão positivo e que também têm asiáticos, não é? Também tinha, portanto, há que ter essa consideração. Uma coisa selecionar. Claro, o viés, claro, o nosso viés, aí é que é preciso ter cuidado, não é? Não vamos agora assumir, vamos pegar, por exemplo, aqui atrás o wingspan e ver, não sei quantas aves têm penas brancas ou pretas ou azuis e vamos assumir que então a pessoa gosta mais. Não, este caso é um contexto específico, né? Estes são aves da América. Da América, exatamente, portanto, é por isso que assim são, não é por acaso. Não quer dizer que. Eu acho que não há receio as coisas serem demasiado próximas do real. Nós vemos que não existem jogos ainda hoje em que tu possas jogar na perspectiva nazi. Nós já falámos muitas vezes isso quando éramos mais novos e jogávamos, por exemplo, Call of Duty e Medal of Honor nesses jogos mais antigos. Claramente podias jogar pelo outro. Tu nunca podias jogar. Aliás, há jogos que tu, independentemente não consegues ganhar nunca. Não, da facção em que tu estás, os outros, por exemplo, no caso agora, o que está neste momento em voga, a parte mais social, é o combate a radicais islâmicos. Então tu jogas sempre por americanos. Pois. E os outros são sempre, representam algum grupo radical islâmico sem nome. Então os outros vêm sempre, quer dizer, isto é uma forma de indoutrinação muito clara, não é? Não é outra coisa. Isso é uma coisa que faz falta. Okay, há esses jogos, tal, como acontece nos jogos de tabuleiro, são muito realistas, são muito bons, mas há que mostrar as duas partes. Não é por mostrarmos as duas partes que as pessoas vão assumir automaticamente aquilo, não é? Isso era como dizer que
Olha, um exemplo ridículo. O Stallone, Schwarzenegger, aqueles heróis de ação dos anos 80 e 90 matavam 1 milhar de pessoas por filme. Sim, sim. E nenhum deles virou um shooter, não é? Na América, entrou numa escola a matar 30 pessoas. Não é? Da mesma forma que uma pessoa, por jogar muitos jogos de um tipo, sim, não se torna daquele tipo, não é? Sim, não torna uma coisa com outra. Aqui também é isso, não é por haver meeples, seja qual for a cor, que deixamos de não é? Ter um pensamento equilibrado e justo. Até porque nos jogos, quando tu fazes estas... Imagina a possibilidade de jogares como um esclavagista. Sim. Podes ter essa publicidade. Claro. A possibilidade. Eu acho que há jogos desse tipo. São um bocado mais obscuros. E especialmente se entrarmos nos RPG puros e duros, há jogos mesmo deste tipo. Sim. Só que não chegam ao mercado de Exatamente, massas. exatamente. Se nós, ao conseguirmos jogar estes jogos, fazemos aquilo que é a grande mais-valia do storytelling e do roleplay, até para utilização como jogos sérios. Sim. Que é a possibilidade de tu experimentares o papel do outro, experimentares as sensações, as emoções Exatamente. e as situações que aquilo cria. Claro. Portanto, até era uma excelente ferramenta e um método para nós percebermos o outro lado. Não é para o aceitar, é mais para o compreender. Sim, colocar-nos no lugar deles. Porque muitas destas coisas negativas aconteceram por incompreensão mútua. Sim, desconhecimento. Desconhecimento, situações da altura, ignorância, outros fenómenos, sim, outras coisas. E isso aí seria importante. E os jogos, se não abordarem isto, é uma oportunidade perdida. Sim. Estava a lembrar agora, por exemplo, nós jogamos há pouco tempo o Western Legends e não existem índios, aquilo é na América no Oeste. Personagens índios? Sim, não existe, não podes jogar como um índio que vive numa comunidade. Não, tens aqueles personagens tipificados. Daqui, daqueles, claro. Mas não existe num mapa, por exemplo, uma tribo índia que vive naquela zona que na Oeste está a ser colonizado. Há aquele receio de colocar lá essa pessoa. Se bem que tu podes jogar como índio, mas o índio ali assume o mesmo papel que os exatamente, outros. Não se comporta de maneira diferente. Quer da mesma ser uma personagem lendária. Exatamente, e os mesmos objetivos que os outros. Exatamente igual. Então acho que falta um bocadinho dessa assimetria, seria bastante interessante de a conseguir. Claro que eu compreendo as editoras que terão o seu receio em pôr no mercado isto. Da mesma forma que na Alemanha não se fazem jogos em que se fala de nazismo, pois, não é? Como se nunca tivesse acontecido, que é absurdo. Isto estiveram proibidos. Jogos sequer de combate e ataque e eliminação. Exatamente, que se falasse, portanto, entramos num extremo. Pois. Aliás, do risco, sim. A versão alemã, tu não estás a conquistar a Europa. Sim. Estás a libertar a Europa. Pois. Que é uma coisa muito engraçada. Lá está a semântica, politicamente é importante, não é? Faz toda a diferença. E acho que falta um bocadinho essa... Mas, por exemplo, há alguns jogos que têm feito isso. Eu lembro-me do caso do Root. Sim. Que saiu o ano passado, penso que é do ano passado, em que tu tens... o jogo é assimétrico. Tens várias fações que jogam de modo totalmente diferente. E claramente uns estão a dominar, outros são os dominados, outros são os rebeldes, só que é com personificações de animais. Não é propriamente com a realidade. Pois. Mas podia ser. Mas podia estar a jogar como o povo que está a ser sobre um regime económico de escravatura, que se quer libertar. Isso era possível. Claro. O perigo é só não entrarmos no ridículo de criticar o outro, né? Como estamos a falar um bocadinho. A ideia é colocarmos no lugar do outro, mas sem pôr em causa o outro. Um exemplo, se calhar, contrário, negativo, que é um jogo que até é muito divertido, estão a lembrar do Kremlin. Sim. O Kremlin tenta fazer uma ridicularização paródia daquilo. Do partido, não é? Da União Soviética. Sim. Aquilo é uma, quer dizer, aquilo é uma crítica, um gozo, não é? Aí estamos uma a fazer coisas terríveis no jogo. Exatamente. Estamos a despachar outros. Exatamente, eliminar outros. Quer dizer, aquilo pode ser entendido claramente como uma crítica, e se calhar é, porque a origem do jogo é onde é, etc. E já ultrapassa um bocadinho o sensível. O jogo é muito engraçado. Sim. E podes fazer, mas é extremamente polémico, sobretudo porque os nomes dos personagens, à exceção daqueles que são caricatos, são mesmo elementos do partido, não é? Especialmente a nova capa que o jogo teve agora, em que tens o Stalin, o Lenin e o Putin. Para mim, esse é que é o problema, é quando tentas usar isso para uma mensagem política ou uma ideia, não é? Sim, é uma mensagem política. Aí para mim isso é um mau exemplo, já não acontece como antigamente havia aquele jogo, não é? Vamos expulsar os judeus, etc. Aqui já tem outra nuance. Esse é que é o perigo, não é se o meeple tem aquela cor ou se há escravos ou não no mapa, porque eles existiam, não é? Ainda sobre este assunto, há uma coisa curiosa, especialmente não existem muitos, existem alguns, mas não existem assim muitos. E nós até começámos a fazer o primeiro aqui para a comunidade portuguesa, e não sei se perguntámos sobre etnias.
Não me lembro, penso que não perguntávamos sobre etnias. Mas eu lembro-me de ver no estudo, pelo menos no estudo do Woods, que é já de 2009, salvo erro, já é um bocado antigo, Sim. mas a comunidade de caucasianos a jogar jogos de tabuleiro deste tipo era esmagadora. Sim. Era uma coisa que acho que andava nos 90%. Claro. E realmente nós quando vemos até as fotografias dos encontros de board gamers até em Portugal e por aí fora, nós realmente não vemos muita diversidade étnica a jogar. Sim. E mesmo de género. E de género, já nem vou com o género. Está a mudar, mas a étnica parece-me que não representa a população. Sim. E isso em si podia até ser outro vídeo completamente diferente, mas acho que se enquadra aqui, que é, nós falámos disso, há mais animais nas capas dos jogos do que mulheres. E muitas das mulheres, as representações delas é uma objetificação clara, não é? A mulher sensual sempre, não muito vestida, pouca roupa. Exatamente, para apelar ao consumo de homens. E se calhar daria até outro vídeo para uma discussão destas questões de igualdade de género e tal, são coisas também importantes e que estão constantemente a ser citadas. Não vale a pena falar do jogo preferido, porque estamos sempre a falar nessas coisas. Não há necessidade, portanto, provavelmente vão haver mais conversas como esta. Não tanto se calhar no formato de entrevista, mas mais aqui no formato de conversa. Sim. Então vá. Tchau. Adeus.